Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, onde está o tema. Eu vou procurar ser sucinto, sintético, sintetizar a mensagem, resumir, ser rápido. Se eu conseguir, né? Sei que foi muitas coisas faladas, palavras proféticas nestes dias. Deus usou tremendamente os pregadores e fiquei aqui por final, mas como o irmão Júnior disse, último dia da festa, às vezes, quase sempre é o melhor dia, né? No último dia da festa, Jesus abriu os braços e disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Quem achou diz amém. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado por essa maravilhosa e linda festa, pelos Teus servos que aqui chegaram. Olha para o meu coração, para a minha mente, toca a minha vida. Eu serei um instrumento da Tua palavra agora e peço que o Teu Espírito Santo me auxilie, me ajude a transmitir a Tua palavra. Que tudo aquilo que distraia o Teu povo seja aniquilado, repreendido no nome de Jesus. E que a atenção seja voltada não para aquele que fala, mas o que diz, o que expressa, o que toca nosso coração, nosso âmago com a palavra, que é o Senhor. Fica conosco no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Eu me lembro muito bem a sensação que eu tive quando o pastor Valtinho me mandou a mensagem, falou comigo para vir assumir a igreja em Paracuru. Deu um frio na barriga, era uma fase muito desafiadora para nós, mas Deus tinha falado conosco e confirmou, e eu saí de Chorozinho em direção a Paracuru, eu e a minha esposa, a mulher que acreditou também na chamada de Deus e teve coragem, né, de casar comigo e andar lado a lado comigo. Inclusive, eu me sinto só com a banda aqui, porque ela está em Canindé para ter a nossa filha, né, nosso segundo filho, que é uma menina. Da mesma forma quando foi o Lucas Ariel, que nasceu lá. E ela está assistindo lá pela TV, colocou lá espelhado o culto e ela está nos assistindo. E era só eu e ela. E uma motinha, moto missionária, que eu ainda tenho ela. Caímos muito nas areias com aquela moto lá no Chorozinho, fazendo a obra de Deus. Mas nós chegamos aqui com o coração apreensivo, mas cheio de esperança, de que Deus ia fazer alguma coisa, porque quem tem chamado tem que ter a convicção que Deus chamou. E eu lembro que eu até pedi o conselho de uma pessoa que é do ministério, líder, exerce liderança, influente, mas o que ele falou para mim não foi muito animador. Ele disse mais ou menos assim, resumindo, ele era como se ele dissesse assim: tu tá doido? Vai não, besta. Faz o que lá, doido? Disseram para mim assim: a igreja lá morreu, está acabando, está morta. Isso é difícil, realmente, porque há pessoas na cidade, até disseram assim, tem igrejas grandes, são seminaristas, são teólogos, fizeram institutos bíblicos, estudaram institutos bíblicos e tal, e é difícil lá.
E eu ouvi tudo aquilo e eu disse assim, mas eu também fiz parte de um instituto, que é o Instituto da Oração, 2 joelhos no chão. E eu vou. E eu lembro que nos primeiros dias, os primeiros 3 anos aqui, foram anos de frutos amargos. E eu lembro uma vez que eu preguei numa doutrina aqui, que tinha 3 irmãos aqui sentados na cadeira, e o grupo de louvor. E quando eu olho agora a obra frutificando, a obra crescendo, e eu digo, Deus é fiel. Chegamos ao 12º ano, ao 12º aniversário, e o Senhor continua conosco. Glória a Deus. Quando nós lemos esse texto de Paulo, eu estava em uma oração aqui, na oração que a gente faz, na oração da madrugada, às 5 da manhã, e a gente lia uma carta de Paulo, e lia um livro, lemos todos os profetas menores, todo dia a gente lia um capítulo, e a gente chegou em algumas cartas de Paulo, e chegamos na carta de Paulo aos Efésios. E nesse dia que a gente estava aqui pela manhã, antes da oração, lendo o texto, quando os meus olhos chegaram à leitura desse trecho final do capítulo 2, veio ao meu coração, o Espírito Santo testificou no meu coração, que esse seria o tema do nosso aniversário: edificados em Cristo. É um nome simples, mas tem um significado muito profundo. Então ali eu já comecei a ter a convicção de falar para minha esposa, olha, o tema do aniversário será edificados em Cristo, porque eu li esse texto hoje. Eu li muitas cartas de Paulo aqui com os irmãos, profetas menores, mas quando eu cheguei nesse texto, foi ele que o Senhor tocou no meu coração. Eu não estava nem procurando um tema na hora, mas quando eu li, eu disse, será esse? E graças a Deus, estamos aí abordando esse tema. Nós temos um texto que Paulo sempre ele enfatiza nas suas cartas, comparando a igreja nas suas simbologias, e uma delas é a construção. O que é interessante é que Jesus, em Mateus 16, a partir do versículo 13, ele fala com os discípulos. O pastor falou ontem sobre esse texto, o irmão falou sobre esse texto também lá na sexta-feira, que Jesus chega para os discípulos e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Aí uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Aí depois ele diz, e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? A primeira pergunta que ele faz é para o público fora. A segunda pergunta é para o público de dentro. A primeira pergunta é externamente, a segunda é internamente. Então ele quer saber primeiro a dimensão de fora, o que é que o pessoal está falando dele, e a segunda, ele quer saber do discípulo, daquele que está perto dele, daquele que tem intimidade com ele, aquele que está sentado ali com ele e ouvindo as suas palavras. E Pedro, que era o mais afoito, porque quando a primeira resposta chega, a Bíblia não diz qual discípulo falou, só diz respondendo eles. Mas a segunda pergunta, a Bíblia diz, e disse Pedro. Pedro toma a frente de todo mundo e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há uma preocupação aqui na Bíblia, nesse texto, de nós termos uma resposta, de saber quem é Jesus para nós. Existe uma pergunta muito parecida lá em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego, e diz assim, ele cura, o homem entra na sinagoga, lá no pátio e tal, e Jesus sai, ele não vê Jesus, não conhece, e chama os pais do rapaz, e diz assim, olha, o teu filho foi curado, quem foi que curou ele? Rapaz, ele tem idade aí, pergunte a ele, ele não queria sair da sinagoga, ser expulso da sinagoga. Aí chama o rapaz, quem foi que te curou? Porque eles queriam tirar da mente dele que Jesus tinha curado ele. Aí disse, rapaz, eu não vi quem foi que me curou, mas foi um homem aí. Rapaz, esse homem que te curou é pecador. Aí ele disse assim, se é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Aí ele está lá no meio, no ato lá do templo, no pátio. Aí chega Jesus e vê o rapaz que ele tinha curado e diz assim, crês, tu sabe quem é o Filho do Homem?
crês tu no Filho do Homem? Aí ele olha e diz: quem é ele? Quem é, Senhor, para que nele o creia? Aí ele diz: eu sou o que falo contigo. Ele diz: eu creio, Senhor, se prostrou e o adorou. Então observe aí essa pergunta que está no Mateus capítulo 16 e também João capítulo 9. Quem é Jesus Cristo? Alguns testes feitos pelo Fórum sobre Religião e Vida Pública nos Estados Unidos concluiu, observe isto, que ateus e agnósticos estão sabendo mais sobre religião e Bíblia que os próprios religiosos do país. Os incrédulos acertaram mais questões sobre cristianismo e outras religiões que os próprios crentes. E para a vergonha da ala conservadora, os mais bem colocados entre os religiosos foram, primeiro, os judeus, que eles não acreditam em Jesus como Messias. Segundo, os mormons, que é uma seita. E no fim da lista, com menor pontuação, ficaram os católicos hispanos. Em dezembro de 2014, considerando as festas do período natalino, o jornal inglês, eu não vou dizer o nome porque eu não sei falar inglês, mas ele encomendou uma pesquisa sobre um conhecimento religioso envolvendo pouco mais de 1.000 juvenis e pré-adolescentes. Então eles reuniram os jovens, vamos ver o que é que os jovens têm na cabeça, porque se eles respondem aí a questão religiosa. Fizeram um questionário, e o questionário foi feito a pergunta: quem é Jesus Cristo? Aí colocaram lá as opções de respostas. Primeiro, quem é Jesus Cristo? Jogador de futebol. Segundo, filho de Deus. Terceiro, um apresentador de TV. Quarto, o candidato de show de calouros. Quinto, um astronauta. Tinha lá 5 opções. Agora, a primeira opção foi escolhida para 1 em cada 5 entrevistados. Ou seja, para 20% dos jovens, Jesus era um jogador de futebol, ou pelo menos alguém confundido com Jesus Navas, que era um meia espanhol que na época jogava no Manchester City. O nome do cara é Jesus Navas, tem esse jogador, ainda hoje ele joga. Está quase se aposentando, mas ainda joga. Então, os jovens achavam que Jesus era um jogador. Sem contar que pouco mais da metade também respondeu que tanto Jesus como o Papai Noel nasceram na data de 25 de dezembro. Por isso todo mundo dava presente neste dia. E a pérola do desconhecimento vem por último, porque 25% dos menores, já aficionados pelos smartphones, eles disseram que os magos encontraram no Google Maps, né, a localização ali da cidade de Belém da Judéia. Para você ter uma ideia como está a geração, principalmente a geração europeia. Agora você observa que muitos desses ensinos absurdos vêm de onde? Às vezes vêm de casa. Porque às vezes os pais, quase sempre sem tempo, dizem qualquer coisa para as crianças, deixando toda a responsabilidade para os professores, que é eles que devem ensinar o que é certo. E o que eles recebem às vezes de casa é apenas ritos religiosos, sem explicação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos que ter esta convicção de quem é realmente o fundamento da igreja. Qual é a pedra angular, a pedra de esquina? Observe que o texto, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Concidadão dos santos, porque o reino de Deus, ele é feito de pessoas de todos os tempos que creram nele. E no reino de Deus não há estrangeiros, no reino de Deus não há estranhos ou cidadãos de segunda classe. No reino de Deus existem filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. Ele diz assim, primeiro, concidadão dos santos. Segundo, sois da família de Deus. Os pecadores redimidos não apenas se formam cidadãos celestiais, mas também membros da própria família de Deus. E o Pai concede aos cristãos o mesmo amor infinito dado ao seu Filho, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o qual enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu Filho. Depois a Bíblia fala sobre o fundamento, e ele chega: edificados, esta família, estes cidadãos, família de Deus, estão edificados em algo, eles estão sobre o fundamento, e a Bíblia chama de um fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Por mais importante que estes homens fossem, não foram eles pessoalmente, mas a revelação divina por eles ensinada, pois falavam com autoridade a respeito da palavra de Deus para a igreja antes do término do Novo Testamento, que forneceu o fundamento. Ele mostra claramente que tem um fundamento, e ele diz, é o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas. Quando nós observamos a igreja do primeiro século, em Atos, a Bíblia diz que eles se reuniam, eles tinham comunhão. A comunhão deles era perseverando em uma doutrina, e esta doutrina era a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão e no partir do pão. Também fala dos profetas. Estes profetas foram peregrinando pelo caminho, pregando a palavra, dizendo a sentença: assim diz o Senhor. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos estes homens investidos de autoridade, mas eles apontavam para um que era o fundamento principal, a pedra principal, e a igreja está edificada nesta pedra. Quando ele diz para Pedro: Pedro, quem te revelou não foi carne, não foi sangue, foi uma revelação divina que tu tiveste agora, e quem te revelou foi o Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Todo cristão novo é uma pedra nova no templo de Cristo. O corpo de Cristo é formado pelos crentes. A edificação de Cristo e da sua igreja não se completará até que cada pessoa que deverá crer nele o tenha feito. Observe que Pedro, ele era uma só pedra de uma grande edificação que Jesus começaria. Jesus ia começar aí por essa pequena pedra, esta edificação, e por essa razão o próprio Pedro em sua carta nos esclarece que todos nós somos pedras em formato de pessoas com vida. Observe aí a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Acompanhe comigo esse texto. Veja o versículo 5. 2 e 5. Quem achou diz amém. Também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então observe, cada um de nós somos uma pedra viva. Cada um que vem para a comunhão é comparado a uma pedra que está nesta edificação. Quando fala de pedra, fala de solidez. O judeu, quando alguém morre, ele não leva uma flor, porque a flor murcha.
com o tempo. Ele pega um pedaço de pedra e coloca em cima do sepulcro, em cima dali da tumba. Por quê? Porque pedra significa algo que perdura. Pedra significa algo sólido. E a Bíblia diz que Cristo é esta pedra. E a casa, ela é uma edificação composta por muitas pedras que se juntam com um propósito e com uma missão. Cada pedra está posicionada em um lugar diferente, com tamanhos diferentes e carrega pesos diferentes. Vou repetir: cada pedra, ela está em uma posição. Cada um tem a sua posição, e cada um está em um lugar diferente. Também com tamanhos diferentes, carrega pesos diferentes. É por isso que Paulo diz assim: são todos profetas, são todos apóstolos, são todos operadores de milagres, são todos evangelistas? Não, porque cada um está em um canto. Não se faz uma edificação apenas com uma coluna e sem tijolos. Não se faz uma construção, uma casa, um templo apenas com o teto, porque precisa das paredes. Então as pedras estão colocadas no seu devido lugar, na sua posição. Assim como o corpo, que é um conjunto de membros interdependentes, todos dependem de todos, mas eles estão nas funções e posições de formas diferentes. Então observe que existe vários tipos de pedras em uma construção. A pedra que é chamada de fundamento da construção. Também há as pedras que vão para as paredes da construção e há pedras que vão para as colunas da construção. Quando Paulo está falando em Efésios, ele está falando de uma edificação completa. Observe o texto, versículo 20, ele diz: edificado sobre, primeiro, fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Depois ele diz: no qual todo edifício, e lá embaixo no último texto ele diz: edificados. Então nós temos nesse texto aqui uma construção completa, em Efésios 2, 19 a 22. Primeiro ele fala fundamento. Que fundamento era este? Os apóstolos. É a base, é o conceito. Depois ele fala sobre a pedra angular, que é a coluna principal, que fala e aponta para Jesus, que está dando firmeza, sustento e força. Quem dá força, sustento e firmeza à igreja não é o homem. Quem dá firmeza, sustento e força não é o pastor. Quem dá firmeza, sustento e força para a igreja não é o governo, não é nenhum déspota intelectual dessa terra. Quem dá fundamento, quem dá sustento e quem dá força é Jesus Cristo. Pedro, tu és Petrus, tu és um fragmento de rocha, mas sobre esta pedra angular, sobre mim mesmo, eu já estou fazendo uma edificação, que é a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Firmeza, sustento, força. E terceiro, os demais itens da edificação, que somos nós, que significa totalidade, junção de muitos elementos. Observe agora a diferença aí, irmão Elvis, cadê ele? De edificação, de fundamento, de pedra angular. Vamos ver aqui, olha só, nós temos aqui o fundamento, nós temos aqui o que é uma pedra angular, e nós temos o resto da construção. Observe, fundamento está nos apóstolos, a base e o conceito. A pedra angular, que é a coluna, é Jesus. E os demais itens da edificação somos nós. O lançamento do fundamento, o alicerce, os conceitos, as doutrinas, foi pelos apóstolos que seguiam a Cristo.
e tem essa pedra aqui, está vendo que ela é mais clara? Ela está sustentando toda a construção do restante dos tijolos. E ali nós temos o resto da construção, que forma a casa, que forma o conjunto, que é a igreja do Senhor. Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Veja mais aí, coloca aí, irmão Elvis, a outra parte. Nós temos agora também textos importantes que Jesus fala sobre esta pedra angular. Nós temos duas opções. A primeira opção ali é a pedra no topo de um arco de pedras, a pedra que permite a estabilidade do arco, ela está lá em cima. Mas nós temos a opção 2, que é aquela que eu mostrei, é uma pedra grande que serve como coluna e estabilidade na esquina da construção. O motivo pelo qual a opção 2 seria a mais correta é pelos textos de Lucas 20 e 17, que diz assim: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a principal pedra angular. Aleluia. Mateus 21 e 42, diz-lhe Jesus: nunca leste nas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por pedra principal, pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. A palavra grega aí é utilizada, é gonia, que significa ângulo, que significa esquina, que significa cantos secretos. Lá em Apocalipse capítulo 7 e versículo 1, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Palavra utilizada aí também é a mesma, é gonia. Nesses textos não se refere a arcos, e sim a pedras principais em um ângulo, esquina e escondidos à simples vista, como uma coluna no meio de uma parede. Jesus é a pedra principal, o que traz sustento, também que trabalhou como secreto e mistério até a sua manifestação. Ele trabalha, e os homens pensam que vão derrubar a igreja formada por seres humanos. Eles olham e dizem assim: ah, esse povo aí vai ser parado, este povinho aí vão parar. Só que eles não sabem que tem uma pedra secreta, essa pedra que sustenta, essa pedra que segura. Oh, aleluia. O teu inimigo olha para ti e diz: eu vou derrubar ele, ele é fraco, ele é um abestado, eu vou tirar ele da linha. Mas não vê que tem algo secreto, está dentro de você, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E quando vem, a Bíblia diz que cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Por causa da pedra. Oh, aleluia. Essa pedra é firmeza, essa pedra é sustentação, ninguém vê ela. O alicerce, como o irmão falou, ninguém vê. Ei, chega em casa, deixa eu ver o teu alicerce. Não dá para ver, secreto. Você observa a construção do jeito que está aqui, bonita, mas você não, ninguém lembra de quando começou, que era só mato. Arranca toco para lá, arranca toco para cá, passa a máquina, limpa o terreno, aí vai, cava, faz o alicerce, aí vem pedra, aí começa a colocar o cimento, levanta as paredes, aí o cimento grosso. Eu ainda vim nessa igreja quando tinha um cimento grosso, eu vim deixar uma bateria. A bateria antes dessa foi a gente que veio deixar aquilo em 2012. Eu vim deixar a bateria, que foi comprada uma nova lá em Canindé para a igreja, e a gente doou para cá. Aí depois agora tem essa bateria bonita aí, mas ainda tem um surdo da antiga ali, ó. Foi a gente que trouxe. Aí quando eu cheguei aqui era só o cimento grosso, sem reboco ainda. Mas você observa que a construção trabalhando, aí arrasta ferro para lá e sujeira para cá, e os irmãos suados, e a zoada de martelo, a zoada de serrote, a zoada de um monte de coisa aí, e o povo com fome. Cadê as irmãs? Manda aí a comida para os construtores. Aí vem, traz o almoço, e fica aquele negócio que ainda exposto está feio, mas depois que é revertido, depois que termina, fica essa coisa linda. Aleluia. E a gente está aqui e nem percebe que esse teto não cai na nossa cabeça, porque tem pedras angulares aqui segurando. É dessa forma. Sabe por que o inimigo não te destruiu? Sabe por que tu não desistiu? Sabe por que tu não caiu? Andou até perto, mas é porque tem uma sustentação, tem uma coluna, tem uma pedra firmando, tem uma pedra segurando, tem uma pedra que está dizendo: eu te seguro, tu não vai cair, fica aí, que eu te dou sustentação. Oh, aleluia.
ele é a pedra fundamental. A Bíblia diz que os judeus, talvez 2.800.000, quase 3.000 homens e mulheres com crianças, eles andavam no deserto errante 40 anos. A Bíblia diz que eles não envelheciam as suas roupas. No meio do deserto não tinha shopping para comprar. As roupas se tornavam intactas. O sapato, a sandália crescia junto do pé dos meninos. Se tem um menino que cresce, esse de hoje é maior do que a gente, o pé é desse tamanho. Eu calço 39. Eu estava precisando de uma chuteira para bater um racho ali. Aí o meu sobrinho, que é o sobrinho da Micaele, 42. Que é isso? E cresce ligeiro. Ariel daqui a pouco está perdido a chinela. Mas a Bíblia diz que crescia junto com o pé deles, o sapato. E tinha 3 coisas que aconteciam. Não faltava água potável, limpa, mineral, e não faltava maná, nem codorniz, nem alimento. E tinha uma nuvem que o seguia, que o cobria do sol, do calor durante o dia no deserto. E tinha uma coluna de fogo para proteger e aquecer Israel do frio que é insuportável no deserto à noite. Mas tinha uma terceira coisa, que os alunos da teologia do curso sabem qual é. Era a coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Tinha outra coisa que Paulo fala, abraçou a Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 10. Quem está aí, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. 1 Coríntios capítulo 10. Quem achou diz amém. Versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Eu sinto a unção de Deus esta noite. Olha o que diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre o quê? A nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma, o quê? Pedra espiritual, que os... E quem era a pedra, o que diz aí? E a pedra era Cristo. A nuvem, o sol não vai te queimar. A coluna de fogo, pegando fogo, você não morre de frio. Aí tinha uma pedra, e eles não viam. E a pedra ia seguindo eles. A pedra ia seguindo eles. E a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. É por isso que ele não morria. É por isso que ele não passava fome. É por isso que ele não passava sede. É por isso que ele não tinha as roupas rasgadas. É por isso que o sapato crescia. Aleluia. Aí Moisés não entendeu muito. Viu a pedra, lascou a cajadada na rocha, na pedra. Aí Deus disse: não faz isso. Não é para ferir a rocha. Ninguém pode bater na rocha. Essa rocha é o meu filho. Por causa disso tu não vai entrar na terra prometida. Mas a pedra estava lá. A pedra estava lá. Aí Moisés disse assim: Senhor, eu peço que tu mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Pois vai ali para de trás da rocha. Tu vai ver pela fenda da rocha a minha glória. Aleluia. Tu vai ver pela brecha da rocha. Tinha uma fenda na rocha. Para ele ver Deus, ele tinha que estar de trás da rocha e olhar pela fenda. A fenda é uma brecha. Quebrou lá e ficou assim, olha, tipo uma fechadura. Você olha assim. Aquela pedra era Cristo. Uma rocha ferida com uma fenda, dizendo o seguinte: a rocha é Cristo, as feridas de Cristo, o sacrifício de Cristo. Para podermos ver Deus, nós só podemos chegar até Ele pelas feridas, pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que Zacarias tem uma visão. Aí Zacarias tem uma visão. Aí ele vê que o sumo sacerdote da época, que era Josué, estava com roupa toda suja. Aí tem que trocar essas vestes. E aí viu um anjo, porque Satanás acusava: está com a veste suja, está com a veste suja. Aí veio o anjo,
trocou as vestes de Josué, deu umas vestes limpas de linho puro para ele. Aí está, e agora tu não vai mais acusar, porque eu dei roupa limpa para ele. Aí Zacarias tem uma visão, e ele tem a visão de uma pedra. E é interessante essa pedra, porque ela tem uma característica bem diferente. Abra por favor em Zacarias aí, capítulo 3. Só sei pregar a Bíblia, viu, irmão? Quem gosta de Bíblia aí? Quem gosta da palavra? Olha o que diz Zacarias. Quem achou diz amém. Zacarias, deixa eu ver se é o capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Quem achou diz amém. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são os homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu livrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra no só dia. Essa pedra tem 7 olhos. Meu Deus, ela é uma referência a Cristo. Essa pedra que é rejeitada, pedra de tropeço, pedra de destruição e pedra angular. Aqui é a preciosa pedra fundamental com 7 olhos, que simboliza a sua onisciência, inteligência infinita. Os olhos desta pedra, os olhos dele estão em todo lugar. 7 fala de plenitude, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele contempla todas as coisas, ele contempla as tuas lágrimas, ele contempla a tua prova, ele contempla a tua luta. Oh meu Deus, ele está dizendo que tem uma pedra que vê tudo. Nabucodonosor chega para os seus sábios e adivinhos e diz: eu tive um sonho, eu quero que vocês interpretem qual é o sonho. Ninguém soube, mas teve um que sabia: Daniel. Tem um sábio aí que ele sabe, ele é um homem sábio nas visões de Deus. Tu pode interpretar? Ele diz: o Deus que revela mistério vai interpretar. Ei, o Deus que revela mistério está aqui esta noite. Aí disse: tu teve a visão da estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram misturados com ferro e barro. Ali simbolizava vários governos: os medos, os persas, os gregos e o governo romano. E ele diz: só que na visão eu vi o seguinte: vi uma pedra. A pedra caía do céu sem ser lançada por mão de homens, e acertava nos pés da estátua, e esbagaçava a estátua. Quem é essa pedra? Ei, Jesus é a pedra que destrói os oponentes. Jesus é a pedra de 7 olhos. Jesus é a pedra que seguia os israelitas. Jesus é a rocha que onde você estava era num charco de lodo, mas o Senhor olhou para ti, pegou pela tua mão e colocou os teus pés em uma rocha, em um lugar firme. Aleluia. O salmista e o Isaías diz: o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Ei, se prepare que a partir deste 12º aniversário você não vai andar mais cambaleando, você não vai andar mais escorregando, você não vai, não, você vai estar firmado, seus pés na rocha, na rocha, na rocha. Quem está firmado na rocha, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, abra a boca, abre a boca. Eu quero ouvir glória, eu quero ouvir aleluia agora. Adore aí, adore.
Jó, por que tu ainda está com essa fé no teu Deus, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu não posso, porque eu estou firmado na rocha, eu não vou cair. Talvez já até declarar a tua sentença, agora se desvia, agora papoca colinha em tudo, agora sai da igreja. Olha o tamanho do escândalo, ele não vai aguentar. Mas está aqui você adorando. Por quê? Porque a rocha te sustentou. A rocha. A rocha é Cristo, meu irmão. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que nós temos um Jesus, que Ele é a rocha e que nos sustenta. Crente que se desvia por qualquer coisa é porque não está na rocha. Crente que qualquer coisa, deu com a cara feia para mim, não me deu a paz do Senhor, não sei o que mais. Ei, irmão, está na rocha não, está na lama, está na areia. E a Bíblia diz que o homem sensato edificou a casa na areia. Veio os ventos, veio a tempestade, correu os rios e a casa velha se esbagaçou no chão. Mas tem uma coisa: aquele que pegou a palavra e guardou e praticou é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a tempestade e a casa ficou de pé. A casa ficou de pé. Aleluia, você entende isso? Você entende o que é estar na rocha? Nós estamos aqui, essa igreja está aqui há 12 anos, mas não faltou vento, não faltou tempestade, não faltou rios correndo, não faltou levantes e ataques do diabo. Como eu falei, os 3 primeiros anos foi de frutos amargos nesse lugar. E teve um ano que eu achei que eu não ia aguentar. Eu passei por um peso de uma luta, uma batalha espiritual tão grande que só eu e a minha esposa sabem. Que eu chegava e dizia: eu não vou aguentar. Eu sentia algo no meu corpo que era, eu não sei lhe explicar. Eu disse: Senhor, eu não aguento, está ruim, Jesus, me ajuda, eu não vou aguentar não. Mas ele disse: tu está na rocha, tu está na rocha, tu está na rocha, tu está na rocha. Eu profetizo para você: você está na rocha, você está na rocha, você está na rocha, você está na rocha. Quem está na rocha? Quem está na rocha? Quem está no fundamento? Quem está no fundamento? Quem está no fundamento não vai cair, não vai ruir, não vai se acabar, não vai cair. Está na rocha. Edificados, no final ele diz, para a morada no Espírito. Edificados para a morada do Espírito. Tem umas casas que se apronta, fica bonito, fica linda a construção, mas não tem morador. Pode ser a casa mais linda, passar 1 ano, 2 anos fechada sem morador. Você entra lá, a poeira está grande, o mofo está grande. Quem tem rinite, sinusite, sai de pé. Os ferrugem estão comendo, deteriorando, quebrando, se acabando, até chegar um morador zeloso que limpa tudo, que faz uma reforma, que modifica a casa. E você chega e diz: rapaz,
E eu ouvi isso esses dias, nem parece aquela casa. Alguém disse assim, nem parece aquela igreja, está diferente. Porque Jesus me pegou, a gente disse assim, tá aí, ó, reforma. Reforma. E o principal morador da nossa casa, como foi pregado ontem pelo pastor Valtinho, é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo é um zumbi. É uma casa velha andando, sem rumo e sem direção. Mas quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, porque o Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus. Oh, eu sinto a graça, eu sinto a glória. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Deus me mostra uma tenda caída. Essa tenda está no chão, mas chega alguém com ferramentas de trabalho e com um sorriso nos lábios. Ele começa a levantar a tenda. Ele começa a levantar a tenda e fincar as estacas. E esse alguém é o Espírito Santo, que está falando com alguém essa noite, que a tenda caiu, mas ele está começando a levantar e a fincar as estacas, e vai fazer uma grande construção, e vai trazer renovo, e vai trazer restituição, vai trazer renovo para a sua vida, e colocar o fundamento da pedra angular, que é Cristo, na sua vida. Para me finalizar, este ano, este dia, nós comemoramos os 12 anos, e esse número é profético. Nós temos 12 profetas menores no Antigo Testamento. Nós temos 12 juízes que regeram Israel. Nós temos 12 apóstolos que, escolhidos por Cristo, foram. Nós temos um relato que Jesus cura uma mulher que há 12 anos sofria de fluxo de sangue. E ele vai em direção, no mesmo relato, à casa de Jairo, para ressuscitar sua filha morta que tinha 12 anos. E a Bíblia fala de uma cidade celestial, a Jerusalém celestial, que tenha uns fundamentos. Se você acompanhar comigo essa leitura, você vai se alegrar muito. Em Apocalipse, aqui eu encerro. Apocalipse 21. Aleluia. Apocalipse 21. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Quem achou diz amém. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha,
12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, 3 portas ao norte, e 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º, que é o 12, de ametista. As 12 pedras são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o principal fundamento, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória do Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Do Cordeiro, fica de pé, do Cordeiro, do Cordeiro. A cidade tem 12 fundamentos, a cidade tem 12 portas que são pérolas preciosas, a cidade tem 12 anjos em cada porta. O que é isso? É um fundamento perfeito. Lá não tinha santuário, não tinha templo, não tinha placa de denominação, porque só tinha um que era o seu fundamento: Jesus, o Cordeiro. É por isso que nós estamos há 12 anos edificados em Cristo. Dita essas palavras, pregada essa mensagem, quero fazer um apelo essa noite. Se porventura tem alguém essa noite que está afastado de Deus, ou que ainda não é crente, quer voltar para esse fundamento hoje, eu convido você para me orar por você. Tem alguém? Se não tiver, nós vamos encerrar agora, porque sem fundamento você não vai para lugar algum. Sem fundamento, sua família não ficará de pé. Muitos estão querendo abalar o fundamento da sua casa, da sua vida. Está sacolejando, balançando, mas Jesus está no barco. Principal pedra angular, principal pedra de esquina. Fecha os teus olhos aí, os meninos do louvor vão louvar esse hino. Eu vou dar esse tempo para você pensar.
se você vai sair daqui essa noite sem fundamento ou com fundamento. A decisão é sua. Seja adorado neste lugar, Jesus. Lutamos com armas de fé, 12 anos assim, e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, não foram poucas, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, nós te adoraremos sempre, Jesus. Muralhas vão estremecer e cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, Como um trovão! Como um trovão! grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
majestade. Nós temos certeza, Jesus. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável Continue, mãe, orando pelo seu filho, pelos seus filhos. Continue orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos que não são crentes, pelo seu esposo que não é crente, ou mulher que não é crente. Ah, mas tem um coração duro, mas tem uma pedra que quebra esse coração rei duro. Ele é uma pedra que quebra outra pedra, porque não tem pedra tão rochosa e tão volumosa e solidificada como a pedra que é Cristo. Lembra o que ele diz lá em Ezequiel? Trocarei o coração de pedra por um coração de carne. Aleluia. Amém, irmãos? Valeu a pena?